pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho hoje aqui fazer uma nova atualização sobre a utilização do aplicativo Kahoot, que virou aí um aplicativo queridinho das aulas, né? Sejam elas presenciais ou remotas, porque ele permite fazer atividades interativas muito legais, sejam desde com criancinhas, com adultos, em atividades corporativas, em qualquer coisa, porque ele é muito interativo, muito divertido, né? Ele tem aquele espírito competitivo, então as pessoas gostam muito de utilizar o Kahoot, né? Mas ele teve aí algumas atualizações, algumas que são legais e outras nem tanto. Então hoje eu vou falar um pouquinho aí dessas atualizações do Kahoot, mas também para quem ainda não conhece, né, vou fazer essa demonstração aí da questão da utilização do Kahoot, né? Então, acessando o site kahoot.com, ele traz essa página inicial, que também mudou recentemente, até achei que ficou um pouco poluída, né? Muita coisa aqui. Mas, enfim, o que nos interessa, o primeiro passo aqui é fazer o login, né, nessa plataforma. Então, quem já tem cadastrado a sua conta, vem aqui na opção do login, e quem não tem conta no Kahoot ainda, pode vir nessa opção Sign Up, que aí vai fazer o cadastro, tá? Um detalhe, né, como já comentei nos outros vídeos, o Kahoot é um aplicativo, né, um recurso que está em inglês. Então, se você utiliza o Google Chrome, por exemplo, ele tem de forma bem fácil, você clica aqui em qualquer lugar da tela, tem a opção traduzir para o português. Então, facilita o uso para quem, né, tem um pouco de dificuldade de seguir os passos em inglês, né? Então, você pode vir aqui em inscrever-se para criar uma nova conta ou conecte-se caso você já tenha conta criada. Eu, como já tenho, já vou acessar aqui rapidinho. Faço login via Google. E aí ele já vai lá para minha página inicial do Kahoot, onde então eu consigo ver os Kahoots que eu já tenho criados, né? Aqui tem algumas opções. Página inicial tem a opção de descobrir, onde eu posso pesquisar Kahoots que outras pessoas já fizeram e deixaram público, então eu posso utilizar outros Kahoots, isso é legal, às vezes para temas gerais, assim, que o professor está fazendo, quer fazer um quiz sobre os estados brasileiros, as capitais, ou sobre um assunto específico, né? Sobre células, enfim, pode pesquisar aqui que muitas vezes encontra questionários já prontos, né? E você pode usar ele como instalar ou alterar alguma coisa que você queira alterar também. Depois, aqui do lado, a gente tem a opção da biblioteca, onde vão constar os Kahoots que a gente já criou, né? Ou library, para quem estiver em inglês. Então, aqui já tem os Kahoots que já estão criados. Tem aqui a visualização dos relatórios também, né? Onde dá para ver todos os resultados dos Kahoots já realizados em outros momentos, né? Então, e aqui a opção de grupos, criação de grupos, mas uma função que eu nunca utilizei. Talvez seja até nova aí do Kahoot. Mas, enfim. Vamos lá para criar um novo Kahoot, né? Vou vir aqui na opção Crio e vamos ver o que mudou, principalmente aí com relação às versões anteriores do Kahoot, né? Então, inicialmente aqui, ele traz algumas possibilidades diferentes do Kahoot, né? De utilizar templates, de utilizar com slides, né? Mas algumas dessas funções, né? Elas têm essa coroazinha aqui, que é o uso somente das versões pagas, tá? Eu estou utilizando aqui a versão gratuita, tá? Depois a gente vai ver lá os planos e ver o que tem de diferença, né? O que mudou entre estas versões, ok? Então, você pode até selecionar aqui alguma dessas opções que tem gratuitas nesse caso, né? Mas eu vou vir aqui na opção de criar um novo Kahoot. E aqui, então, aqui a telinha de criação é bem semelhante ao que tinha anteriormente, né? Então, ele vai aqui criando, tendo as questões, você pode ir adicionando novas questões aqui do ladinho. É como se fosse, né, como se fosse o PowerPoint lá, onde você vai colocando slides aqui. Cada um dos slides seria uma questão dentro do Kahoot, né? Então, você coloca aqui a pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta só aqui, um quiz de matemática. Quanto é 5 vezes 4? Pode adicionar mídia, uma foto, um vídeo na questão também, né? E depois aqui você coloca as questões, as alternativas, né? 15, 18, 12 ou 20. Vou marcar aqui aquela que é a alternativa correta, né? E aqui do ladinho agora tem a questão do tempo, né? O quanto tempo eu quero deixar para essa questão. Vou deixar, por exemplo, 1 minuto.
Principalmente se for fazer ela de forma remota, eu geralmente estou colocando mais tempo. Em sala de aula talvez faria com 30 segundos, né? Ou menos, né? Uma questão fácil. Mas enfim, para as aulas remotas tenho deixado com mais tempo disponível, né? Que questão de pontuação, se quer alguma coisa diferente, mas, né? Aqui seleção única ou se quer fazer mais do que uma opção para marcar como correta, mas aí já é da versão paga também, né? Então não tem um pouco dessas configurações aí, tá? Aqui dos tipos de questões, que é quando a gente cria, quando a gente vem aqui para adicionar uma nova pergunta também, tem diferentes tipos, mas na versão gratuita somente a opção de questionário, que é de múltipla escolha, onde você vai selecionar uma alternativa correta, e a de verdadeiro ou falso, né, que tem as duas opções, verdadeiro ou falso. Até um tempo atrás, né, o Kahoot tinha a opção de questão aberta, de você poder selecionar, fazer enquete, que daí você não indica qual é a resposta certa ou correta, certa ou errada, né? Mas, né, ele vem sendo atualizado e algumas funções estão só nas versões pagas, né? Então a gente tem essas duas opções de questão na versão gratuita atualmente, né? Ok? Então pode ser alterado aqui também, certo? Vou adicionar mais uma pergunta aqui, verdadeiro ou falso, por exemplo. 3 vezes 9, vou colocar uma afirmação, né? É igual a 24. Vamos colocar aqui diferente, né? Então aqui vou colocar se ela é verdadeira, true, verdadeira, né? Ou false. Vou colocar aqui como false, beleza? Ele já traz aqui as alternativas pré-definidas. E estão em inglês, então tem esse detalhe aqui também, né? Mas na hora de jogar com os alunos você pode orientar, né? True é verdadeiro, falso é falso, enfim, ou pelas cores orientar eles também, tá? Vou deixar aqui então só duas questões, só para a gente fazer esse teste para mostrar o que mudou depois para vocês, né? Quando eu finalizei aqui, né, sempre é importante verificar se eu coloquei todas as questões que eu queria, né, se está indicado aqui o tempo que eu quero para cada uma. Então, aqui, ó, por exemplo, ficou com 20 segundos, né? Então, é interessante sempre analisar cada uma delas, se foi marcado qual é a alternativa correta também. Até se não estiver marcado, o Kahoot não vai deixar salvar, ele fica com... vou colocar aqui um exemplo. Ele vai ficar aqui com um pontinho de interrogação para dizer que tem algum problema com essa questão, alguma coisa está faltando, né? Se eu não quiser essa questão, não vou preencher ela, vou vir aqui no excluir, vou deletar ela aqui da minha lista de questões, beleza? Então, terminei de editar aqui as perguntas do meu Kahoot, vou vir aqui na opção feito. Eu esqueci de mudar o título, né? Que antes ele aparecia, a primeira parte era já o título, agora o título fica aqui em cima. Então eu preciso vir aqui e alterar, clicando ali ele vai vir aquela página inicial que antes aparecia bem no início do Kahoot, né? Então vou colocar aqui questões matemáticas. Minhas grandes duas questões matemáticas, né? Dá para colocar uma descrição, onde ele vai salvar, qual é a língua, né? Dá para fazer aqui algumas outras configurações. Feito, salvei agora com o título, agora sim posso clicar aqui no feito, ele vai já salvar o meu Kahoot. E aí eu posso fazer um teste com esse meu Kahoot, se eu quiser testar. Posso jogar agora, né? Posso também compartilhar com outras pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter feito um Kahoot, mas vou passar para um outro professor que vai executar ele lá na minha aula, né? Por algum motivo não vou poder dar minha aula, enfim, vou passar para outro professor. Então, eu posso compartilhar aqui também. Vou dar um feito aqui que ele vai voltar lá para a página inicial do Kahoot, né? Então, se você fez ele em casa, por exemplo, e vai jogar só no momento da aula, né? Vai ficar salvo aqui essas questões matemáticas. E no momento que eu quiser jogar, então eu venho aqui nessa parte da biblioteca, onde vai aparecer todos os meus Kahoots e posso vir aqui então na opção jogar. Ele tem agora aqui duas opções diferentes nesse formato de jogar. Tem esse atribuir. Esse atribuir é um formato diferente, onde o estudante não vai ser simultâneo, não é uma atividade síncrona, né? Ou seja, a qualquer momento o estudante vai poder acessar e jogar esse Kahoot que eu preparei, né? Vou clicar aqui no traduzir para ficar mais fácil para vocês acompanharem aqui as configurações, né? Mas basicamente ele vai perguntar aqui até qual data, né? Não traduziu?
até qual data vai ficar disponível, né? Então aqui eu vou deixar esse questionário disponível até sábado, 22 de maio, ao meio-dia, né? Então, posso configurar aqui, posso definir aqui se ele vai ou não utilizar o tempo que eu configurei lá nas questões, né? Os 30 segundos, 1 minuto por questão, posso deixar ativado ou não. Se eu quero misturar a ordem das respostas, né? Então, posso colocar aqui ativado ou não. E se eu quero gerar um apelido, né, para os estudantes, vou deixar aqui que não, que eu quero que eles coloquem cada um o seu nome, né? Um detalhe aqui, player limit, né? O número máximo de pessoas que podem responder é 10. E essa é uma das atualizações chatas que o Kahoot fez, né? Então, ele restringiu na versão gratuita o limite de 10 jogadores para cada Kahoot. Antes a gente tinha um limite aí de 50, né? Então, era bem bacana, assim, para jogar 50 ou até 100, eu acho que recentemente na versão gratuita, que era bom para jogar com as turmas, né? Que geralmente tem aí na faixa de 30, no máximo 40 alunos, né? Então funcionava bacana, mas agora é só 10. Isso é uma pena, né? Vai restringir bastante a questão do uso do Kahoot. Então, se eu criar aqui essa opção que é para o aluno jogar ao momento que ele quiser, né? Ele já vai vir aqui para a aba dos relatórios, onde ele tem aqui o jogo, né, das questões matemáticas que eu criei. Eu posso vir aqui em copiar a URL dele, então posso mandar para os meus alunos, sei lá, pelo grupo de WhatsApp, pelo ambiente virtual que eu tiver com eles, né? Copio o código e o PIN, né? Mando essas duas, né? A URL e o PIN, mando para os alunos e cada um pode acessar no horário que for melhor, até aquele período, aquele prazo que eu determinei, né? Lá na configuração. Ou, né, quando eu quiser vir aqui, eu vi que todos os alunos jogaram, ou enfim, quero encerrar, posso vir aqui e terminar agora, né, que daí ele encerra esse jogo que estava em aberto, tá? Ele mostra aqui que nenhum jogador acessou, nenhum jogador respondeu, tá? A outra forma, vou voltar aqui para a biblioteca, vou vir no jogar, então essa é a opção de atribuir, e a outra opção é o ensinar, que essa é a opção síncrona, né? Então, que os estudantes, os alunos estejam aí no mesmo período, seja numa aula remota ou seja também presencialmente. Vou vir aqui no ensinar. Então, ele vai carregar aqui as configurações, né? Então, ele tem essa opção para você jogar cada um com o seu celular, seu computador, ou também em grupos, né? Como eu comentei, isso aqui não muda muito, é mais sim se vai jogar em sala de aula e não tem computador suficiente, o celular suficiente para todos, então eles podem jogar em duplas, trios, né? Aqui que também está o detalhe dos 10 jogadores que eu comentei com vocês, que foi essa última atualização, que é um desastre para gente que costumava utilizar bastante o Kahoot, né? Então, na versão gratuita, somente 10 jogadores por vez, né? E aí tem uma outra atualização, que essa sim foi bacana, né? É essa opção aqui, ó, mostrar perguntas e respostas nos dispositivos dos jogadores. Ele é interessante porque antes o que acontecia? O professor tinha que projetar a pergunta e as respostas, e no dispositivo do aluno, no celular, no computador que eles tivessem, só apareciam as cores e as formas de cada uma das alternativas. E aí, dependendo nas aulas remotas, às vezes, se o aluno usava o mesmo dispositivo para acessar, por exemplo, a webconferência, onde o professor estava compartilhando a sua tela com a pergunta, e no mesmo dispositivo também estava acessando o jogo do Kahoot, ele tinha que ficar alternando entre abas, né, entre navegador, enfim, para conseguir acompanhar as duas ao mesmo tempo. Então, essa atualização aqui permite que a pergunta e as respostas também apareçam lá para o aluno. Então, fica mais fácil dele jogar, ele não precisa estar conectado ou alternando aí entre as abas do navegador, né? Então, essa é uma opção legal. As demais configurações já são as padrões, né? Então, mostrar as perguntas em ordem aleatória, sim ou não, mostrar as respostas em ordem aleatória, mostrar as instruções minimizadas. Esse daqui eu sempre deixo ativado, porque às vezes se o aluno dá uma quedinha da internet lá no celular, no computador dele, ele saiu do Kahoot e ele tem que entrar de novo e você está lá na metade do jogo.
Então, é interessante deixar as instruções minimizadas, que ele fica o game pin lá minimizado, né? Então, isso é interessante. Também tem outras opções aqui, né? Avançar as perguntas automaticamente. Enfim, essas outras configurações, mas o que tem de novidade que é bacana é essa opção de mostrar as perguntas e as respostas no dispositivo dos jogadores, ok? E aí, né, é só seguir aqui, então, como a gente já falou, né, eu faço aqui as configurações e, no fim, seleciono aqui, então, qual tipo de jogo que eu quero. No caso aqui, vou pegar o clássico, aí ele vai carregar aqui o Game Pin para poder iniciar com os jogadores, né? Então, vai aguardar os jogadores, depois inicia e vai passando o jogo como já demonstrado nos vídeos anteriores, tá beleza? Vou fechar aqui, sair, e vou voltar aqui para a parte inicial do Kahoot para mostrar um pouquinho dessas alterações nos planos para vocês, tá? Então, se eu vier aqui nessa opção Atualize Agora, o Kahoot vai mostrar os planos que ele tem, tá? Aqui tem os planos pagos, e aqui na comparação mostra, né, o plano básico livre, o que ele tem de configurações, o que você pode fazer, até ele tá mostrando aqui algumas opções novas que ele está trazendo, né, que o Kahoot está incrementando, mas, né, o principal aí dessa mudança é esse limite dos 10 jogadores no plano básico, né? Então, o Kahoot+, aí sim, ele permite até 50 jogadores, né? Mas ele tem esse valor de $5 por mês para cada conta criada, né? No caso, é uma conta para educador. Pra gente aqui, $5 hoje, né? Tá 5 e pouco, então acaba sendo 20 e poucos reais, perto de R$ 30 por mês para utilizar essa opção, né? E aí tem até as opções um pouco mais caras e que tem mais opções, né? Até 2.000 jogadores, por exemplo, e que tem outras opções, aqueles tipos diferentes de questões, relatórios, apoio, enfim, tem mais opções aí nessa versão paga, né? Mas então, só para saber que teve esta modificação aqui, que nos prejudica bastante, né? E a outra atualização que eu acho que é bacana é aquela atualização, né, de mostrar as perguntas e respostas para os estudantes, além da outra também, que é aquela outra opção de jogar de forma assíncrona, né, que você lança o questionário lá e o aluno pode responder. Claro que aí não tem aquela interação momentânea, aquela questão do pódio com os colegas e tudo mais, mas é uma opção também para se utilizar, certo? Então essas aí são as principais atualizações do Kahoot. Hoje aqui estou gravando na metade de maio de 2021, né? Então daqui a pouco saem outras atualizações, já muda, assim como esse já é o terceiro vídeo do Kahoot que estou postando aqui para vocês. Mas para deixar aí claro essas novidades que o Kahoot tem nos trazido, beleza? Um abraço, pessoal, e até os próximos vídeos.